Você sabe que temos estudado juntos, pelas manhãs, o livro, a carta de Colossenses. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia aí e deixe-a aberta. Em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. O nome Jesus não é um nome incomum na nossa cultura. E quando se fala de Jesus, você sabe que você fala de igreja, de religião, um termo associado ao cristianismo de forma direta. E fechando um pouco o funil, quando nós olhamos para a igreja, uma igreja cristã, quando olhamos para a nossa igreja, o nome Jesus é associado à salvação. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, nós sabemos que Jesus Cristo levou um peso e um fardo que era nosso. Mas muitas vezes nós somos levados por argumentos falazes que fazem com que a nossa visão de vida, a nossa expectativa de vida, os nossos anseios, os nossos sonhos e as nossas decisões sejam colocadas em outros lugares. Isso nos traz frustração, decepção e coloca o nosso coração distante do que Deus espera. Por isso nós devemos estar firmados, por isso nós devemos estar enraizados, por isso nós devemos estar convictos sobre a religião que nós temos. E eu não falo de religião como fazer, mas como ser. E quem nós somos em Deus nos leva a crescer constantemente. É disso que a gente vai falar hoje. Se você conhece Jesus, você precisa viver nele. E viver nele é ter uma trajetória de vida que é colocada e traçada sobre um único caminho, que é verdade e vida, e é Jesus. Quantas expectativas essa semana? Algumas frustradas e outras superadas. Se elas não têm a ver com Jesus, elas são boas, mas elas não podem ser fundamento de vida. Se elas não têm a ver com Jesus, elas trazem alegria, conquistas que nós tivemos. A vida traz fases boas e fases não tão boas. Isso faz parte. Mas Jesus deve ser o alicerce de todas essas etapas. E se ele não for o alicerce, a vida é sem sentido. A vida é um vapor que vai embora. Mas o que traz alicerce à vida é entender que Jesus Cristo é a essência de tudo. E aí você vai olhar para mim e dizer assim, pastor, isso é muito abstrato. Como é que eu faço Jesus ser a expectativa da minha vida? É isso que nós vamos conversar hoje de manhã. Como é que minha vida pode estar enraizada de verdade em Jesus? Como é que minha vida vai estar alicerçada de verdade em Jesus? Como é que eu entendo que Ele é tudo o que eu preciso? Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2. E eu lerei agora do verso 1 até o verso 7. E você vai prestar atenção, lembrando que quem escreve Colossenses? Paulo, né? Essa igreja estava perdendo o foco de Jesus. Nós vimos que a carta de Colossenses, ela nos apresenta a maturidade em Cristo, a essência em Cristo, Cristo como cabeça da igreja, Cristo como foco da igreja. É disso que Paulo trata nessa carta. Então, a sessão que nós vamos trabalhar hoje vai do verso 1 até o verso 7, e Paulo vai tratar do que nós acabamos de dizer. Vocês não podem ser levados por argumentos falazes, vocês têm que estar enraizados e alicerçados em Cristo. Vamos ver isso dentro dos textos, dos versos. Ele diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele.
estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vou orar. Deus, obrigado pela sua palavra, que é a verdade que precisamos para a nossa vida. E nessa manhã peço e como igreja pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ilumine os nossos olhos nesses versos. Que a verdade revelada alcance refúgio e guarida nos nossos corações. E que sejamos confortados, consolados, edificados, com visão ajustada no Senhor através das verdades eternas contidas no teu livro, ó Pai, que é a base da nossa vida. Obrigado pela igreja e obrigado porque o Senhor se revela a nós. Nós cremos nisso. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. O texto que nós lemos começa com Paulo dizendo: quero que saibam que com grande luta tem sido travada por vocês a maturidade e crescimento em Cristo. Paulo se interessa pelos colossenses e pelos seus vizinhos. Ele fala: quero que saibam com grande luta. Na verdade, nós vimos que semana passada, semana retrasada, já iniciamos, você já tem um panorama histórico, você já tem um pano de fundo dessa carta. Mas lembrando algumas coisas para que faça sentido o que nós vamos tratar hoje, Paulo demonstra que ele tem uma preocupação e uma luta com aqueles irmãos. Quando ele fala em luta aqui, ele fala literalmente em uma batalha. O termo aqui traz a associação à luta física, sem armas, mas um empenho forçado que ele carregava com aqueles irmãos, por aqueles irmãos. E a gente pode associar isso até com os versículos anteriores. Falando novamente, essa é uma carta que não era dividida em capítulos. Paulo não escreveu Colossenses dizendo assim: vocês lerão essa carta em 4 domingos. No primeiro domingo vocês leem o capítulo 1, no segundo capítulo, como uma série. Então um episódio da série, outro episódio. Não, foi uma carta que foi enviada. Então o capítulo 2 vem diretamente linkado com o capítulo 1. Presta atenção no versículo 28 e 29 do capítulo 1. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me, outro termo associado à luta. Eu me empenho, eu me associo, eu me esforço para que cada um de vocês seja apresentável perfeito em Cristo. Não é? Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Os grandes mestres gnósticos, aqueles que procuravam trazer o conhecimento, aqueles que procuravam trazer revelação do mistério, tinham, diante dos seus discípulos, a tarefa de procurar fazer com que eles fossem aperfeiçoados, com que eles fossem perfeitos em Cristo. E Paulo usa o mesmo termo dizendo assim: esse conhecimento, é disso que ele vai tratar do verso 2, a minha luta, o meu desafio como apóstolo do Senhor, como missionário que participou de forma indireta. Nós lemos lá no capítulo 2 que não de forma presente, física, e nesse momento também Paulo fala: eu escrevo não estando com vocês fisicamente em pessoa, mas eu me empenho, eu luto, eu travo uma batalha para que vocês, cada um de vocês, seja apresentado de forma perfeita em Cristo. Maduros em Cristo. A maturidade leva tempo, mas a maturidade só acontece quando ela é enraizada no lugar certo. Maturidade não tem relação somente com tempo. Tempo sem diretriz correta, tempo sem alimento correto pode te levar ao fracasso. A maturidade, a perfeição, vem associada ao conhecimento correto. É disso que Paulo fala. Eu quero ensinar a cada um. Eu luto, eu batalho por vocês que moram aí. Eu batalho pelos de Laodiceia e por outros que também não me viram face a face. Hierápolis, lembra disso? 3 cidades que ele fala. Se você for lá para o capítulo 4, abre lá. Pula 2 páginas aí. Olha o versículo 13. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que... estou no livro errado. 4:13. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é servo de Jesus Cristo, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês conservem maduros e plenamente convictos em Cristo. Aí ele fala lá no versículo
16, 4:16. E depois que essa carta tiver sido entre vocês, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vocês leiam essa carta também em Laodiceia, depois de lerem Laodiceia. Uma das igrejas que estava próxima, Epáfras, havia fundado então essas igrejas. Eram igrejas perto. Mas preste atenção. Uma heresia que entrasse em uma dessas igrejas facilmente seria disseminada nas 5 quilômetros mais ou menos de distância de uma para outra. Bairros, nos dias de hoje. E heresias estavam sendo difundidas em Colossos. Nós vamos ver isso nas próximas semanas de forma mais aprofundada. Mas a heresia é um desvio da fé. E aqui a fé centrada em Cristo. Outros elementos estavam sendo colocados. E Paulo fala, eu não quero que aconteça isso. Eu luto para que vocês continuem olhando na direção correta, a direção que vocês precisam olhar. Vocês não podem perder o rumo. Vocês têm que olhar para Cristo, vocês têm que estar firmados em Cristo, porque estão dizendo outras coisas, mas vocês todos, a minha batalha é nessa direção. E qual era então a luta de Paulo? Nós vamos ver 4 degraus até chegar no mais importante, que é o ápice do degrau. Os 3 primeiros, eles fazem com que a gente chegue até o último, tá bom? Mas o primeiro, Paulo fala assim, no versículo 2. Quem pode ler o verso 2, por favor, do capítulo 2? Obrigado. Faço isso com o coração dele, seja consolado. A primeira palavra que a gente vai ter é consolo. Eu luto para que o coração de vocês seja consolado. A palavra consolo para nós tem a ideia de alívio, de cuidado com o coração, mas o termo é muito mais profundo que isso. Não é simplesmente uma comiseração superficial em que Paulo olha para aqueles irmãos e fala assim, olhem para essa direção. Não. A palavra consolo aqui traz a ideia de encorajamento espiritual. Eu quero que o coração de vocês não seja abalado por outro tipo de pensamento. Vocês devem estar focados, vocês devem estar centrados e vocês devem estar encorajados. Coração desanimado gera pessimismo no meio do povo de Deus. Coração desanimado perde o foco. Coração desanimado começa a olhar para onde não devia e contamina. Então Paulo fala, eu luto por vocês, para que vocês sejam consolados. Eu luto para que vocês sejam encorajados e corajados na direção certa. O desânimo toma conta quando o coração não está associado na direção que deveria estar. Tristeza pode acontecer. Faz parte da vida. A gente tem ideia muitas vezes que o cristão nasceu para ser feliz. A paz de Deus que excede em todo entendimento, às vezes vem com uma tristeza consolada. E é desse consolo que Paulo fala. Eu oro para que o encorajamento de vocês caminhe na direção que deve estar. Sejam encorajados, porque tristeza contamina. O desânimo contamina. O desânimo faz com que a gente não continue na direção da maturidade. A gente estagna. E lembre-se, quando você pensa que você está estagnado, na verdade você está decrescendo espiritualmente. Por isso Paulo começa o verso 2 dizendo, faço isso para que o coração deles seja consolado. Aqueles irmãos precisavam de consolo, então Paulo lutava para isso. E a luta dele ia na direção do conhecimento. A única maneira de termos um consolo real é com um conhecimento posicionado no lugar que deveria estar. O consolo real, Paulo está dizendo para aquelas pessoas, não vem do que vocês querem ouvir, porque eles tinham expectativas, principalmente com sabedoria e conhecimento. As heresias estavam associadas a isso. A busca do conhecimento e a busca da sabedoria enraizados em lugares que não deveriam estar. As heresias surgiam daí. Então Paulo fala, o consolo real vem na direção que tem que estar. E eu luto, eu me esforço, eu vou no meu limite. Se você olhar o verso 1, Paulo fala, quão grande tem sido a nossa luta. Não era uma simples luta, era um esforço com exaustão de Paulo, para que eles fossem consolados. Eu não quero que vocês fiquem desanimados, eu quero que vocês sejam consolados na direção certa. Mas Paulo não para aí.
ele continua dizendo também no verso 2, ele fala assim como foi lido pelo pastor Enéas, e para que eles, vinculados em amor, eu quero que vocês sejam consolados, mas eu quero que vocês tenham uma conexão, o consolo e a conexão no lugar que tem que ter. A conexão daqueles irmãos não vinha do mesmo conhecimento. A conexão vinha de um amor que os alcançou e de um amor que deveria existir em mutualidade, para que eles andassem juntos. Vocês devem estar vinculados em amor. São termos importantes no processo do entendimento de Cristo. Eu sou edificado, eu sou encorajado, mas esse processo de encorajamento acontece também num degrau do vínculo que acontece em amor, carinho de um para com os outros, não somente verbal ou numa ação, mas num cuidado mais profundo e íntimo. Paulo sabia que o processo de conhecimento, ele era demonstrado em ação. O conhecimento genuíno vinha numa demonstração de amor e de amor coerente. Isso é maturidade. O amor é a respiração da igreja. Uma igreja que não se conhece, uma igreja que não se ama, é uma igreja que não está vinculada no lugar que deveria estar vinculado. Porque o amor cristão nos ensina, o amor cristão nos encoraja, o amor cristão nos confronta. Quantas vezes nós queremos desvincular do amor? Quando nós somos constrangidos, quando nós somos confrontados, quando as ideias não batem com as nossas, e era isso que acontecia com os irmãos de Colosso muitas vezes. Eu me desassocio daquele que pensa diferente de mim. E Paulo fala aqui, eu oro, é a minha luta para que vocês sejam consolados e vinculados em amor. Não é a ênfase do texto, mas não está à toa aí. Não está à toa aí. O vínculo em amor traz uma conexão para que o crescimento acontecesse junto. O cuidado com o outro. O cuidado com o outro. E esse amor é um amor que nos ensina. Ele faz parte do percurso da maturidade. E o amor, na comunidade local, ele só acontece com quem se entrega. Viver isolado não te faz amar. Te faz avaliar. Te faz sorrir para alguns, acenar para outros. O amor só acontece quando você dá um passo para caminhar junto. Não é assim dentro de casa? Quando você tem parentes que moram com você e você convive constantemente, é ali que a gente mostra quem a gente realmente é. Por quê? Porque você tem tempo, porque é ali que as máscaras caem, porque é ali que você mostra as suas fraquezas, porque é ali que você mostra os seus momentos de decepção, porque é ali que você constrói e demonstra os seus reais valores, e isso se choca dentro de casa. E é por isso que o mesmo Paulo fala que o amor que nós devemos ter, ele é paciente, ele é benigno, ele é sofredor, ele não arde de ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não procura os seus interesses, ele não ressente do mal. Tudo ele sofre, tudo ele crê, tudo ele espera. Esse é o amor. O processo da maturidade nos leva a vivenciar esse amor, não em afastamento, mas em vínculo. Ele fala aqui, vinculados em amor. E não é somente um vínculo coletivo, mas um vínculo com a verdade. O vínculo com a verdade me faz amar a verdade. E a verdade não tem a ver com as minhas expectativas. A verdade tem a ver com uma solidez trazida do alto. Ela está ali, ela não é relativa, ela não é abstrata, ela é concreta. Não tem a ver com a minha avaliação. Eu devo amar a verdade que vai me transformar, porque foi o que Deus nos deu, e nós temos uma verdade ensinada, que é a palavra de Deus. Hoje nós temos uma verdade que é trazida nesse texto. Jesus Cristo é a essência de tudo que precisamos. É Ele que é, e ponto final. Paulo lutava por aqueles irmãos, para que eles fossem consolados através do encorajamento. Paulo lutava por aqueles irmãos, para que eles fossem conectados em amor. O processo da conexão acontece em amor para que vocês andem juntos. E Paulo começa a se aprofundar um pouco mais na direção do que ele queria dizer. Ele queria que eles tivessem convicção. Convicção.
Aqueles irmãos talvez estavam sendo levados. Paulo admirava a fé. Esse início de carta, mesmo no capítulo 2, ele demonstra, se você ver no texto, Paulo fala sobre a fé deles. Eu não estou presente em corpo com vocês, mas eu vejo a fé que vocês têm em Jesus. Mas a fé muitas vezes poderia ter a convicção abalada. A convicção levada para lados que não deveriam estar. E Paulo fala no versículo 2, no final do versículo 2 e versículo 3, ele diz assim: tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo fala: eu luto para que vocês tenham convicção, para que vocês não tenham dúvida sobre Cristo. Quando nós falamos de igreja hoje, você chega numa igreja cristã, você sabe que ela vai pregar Cristo. Nós estamos aqui no meio de pessoas de origem grega. Havia judeus, mas muitos voltados nessa busca constante por um tipo de sabedoria e conhecimento. Esses dois termos eram muito comuns nas religiões e nas filosofias seculares. A busca pela perfeição, no constante desenvolvimento e maturidade, da busca daquilo que é metafísico, aquilo que não é palpável. Isso me faz entender o que não é entendível. Isso me faz conhecer aquilo que não traz, aos olhos humanos eu não consigo entender. Então a maturidade me levaria a entender uma vida baseado naquilo que não é palpável. E Paulo fala assim, não. Muitas vezes esses vivem como mendigos espirituais e tem muito cristão vivendo como mendigo espiritual e ele já tem toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria. Ele diz aqui esse mistério, Deus é mistério. Nós não entendemos Deus, e se explicássemos Deus, Deus não seria Deus. Mas Deus já trouxe a nós o mistério revelado que precisaríamos saber. E o texto, verso 3 diz com clareza, o mistério de Deus, vírgula, quem é? Cristo. Cristo é o mistério revelado. E aquelas pessoas buscavam novos mistérios revelados, novas coisas a serem trazidas, novas visões a serem... Não! Paulo diz, vocês já têm a riqueza na mão de vocês. A riqueza é Cristo, o mistério de Deus que foi revelado. Não há nada oculto que precisamos saber, além do que já nos foi revelado. O desvendar de Deus a nós é a pessoa de Cristo. E para aquelas pessoas, nós vamos ver ao longo da carta, isso parava muitas vezes no entendimento. E quando Cristo para no entendimento, Cristo não é a convicção de vida. Cristo é o processo religioso. O processo religioso eram aqueles irmãos que iam se reunir no processo de consolo mútuo, que não consolava. No processo de amor mútuo, que não amava. No processo de buscar mais conhecimento, como acontecia antes. E Paulo fala, já existe um ponto final naquilo que necessitamos saber. E o ponto final é Cristo, o mistério que foi revelado. Nós temos, aqueles irmãos tinham riqueza. Tesouro. O tesouro é Cristo. É isso que Paulo fala. Vocês têm que ter convicção disso. Vocês não podem ser levados. Ele fala no verso 3. No final do verso 2 e no 3, tenham toda a riqueza da plena convicção. Plena convicção. Dois termos, trazendo o primeiro, traz ênfase para o segundo. Eu quero que vocês tenham total convicção. E sabe quando a convicção é provada? É no momento do viver. E aí que ele vai chegar no último ponto. É no momento do viver. A convicção não é provada no cantar. Nós cantamos por vários domingos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão. Mas a gente vive com essa miséria, igual foi a canto agora. Vive dessa forma, é isso que acontecia lá. Chega os problemas, chega as dificuldades, é isso que acontecia lá. Peraí, vocês estão ouvindo coisas que agradam o ouvido. Aí você é levado para o outro lado. Aí a minha fé e o meu amor não estão mais firmados no Senhor, estou sendo levado por outro tipo de sabedoria e conhecimento, porque eu quero provar do novo, eu quero provar do diferente, aí eu vou para o outro lado,
a minha convicção é levada para o outro lado, porque eu quero provar do novo, eu quero novo conhecimento, eu quero nova experiência, eu quero nova sensação. E a minha fé e o meu amor era levado dessa forma. Crente tem que viver de convicção, e é isso que Paulo fala para os crentes de Colosso. Vocês têm que ser convictos que vocês têm todo o tesouro necessário nas mãos de vocês. Toda convicção é no tesouro que foi revelado, que é Jesus Cristo. As outras convicções você pode abrir mão. Porque quando você está convicto em Cristo, Ele te traz convicção das convicções que você tem que ter. Deu para entender? Quando você está convicto em Cristo, Ele te traz convicção das convicções que você tem que ter. Quando a gente está convicto na gente mesmo, no nosso conhecimento, e é isso que os cristãos de Colossos precisavam entender. Enquanto eles estivessem convictos da busca do conhecimento e da busca do entendimento de forma humana, eles não tinham convicção de nada. Porque as questões dessa terra são abstratas. Elas não são palpáveis. Elas trazem dúvidas. Elas trazem insegurança. E Paulo fala, vocês devem estar convictos, plenamente convictos, que o mistério foi revelado. Vocês têm a pessoa de Cristo e Ele é tudo o que vocês precisam. E como isso seria demonstrado? A gente vai concluir agora olhando versos 6 e 7. Eu lerei novamente, ele fala assim, portanto, já que é assim, né? Já que eu luto para que vocês sejam confortados, para que vocês sejam conectados, vinculados em amor, e para que vocês sejam convictos em Cristo, já que é assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, agora o que eles deviam fazer? Continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O último ser do crescimento da luta de Paulo é pelo crescimento. É pelo crescimento. Para que tivessem plenitude em Cristo. Eu luto pelo crescimento de vocês. Já que vocês receberam a Cristo, e Paulo demonstra então aqui que esse receber não está associado somente com receber ou adotar uma doutrina. Mas se eu recebo a Cristo, a minha prática precisa mudar. É isso que Paulo fala para eles. Portanto, já que, assim como vocês receberam a Cristo, agora vocês precisam viver nele. Paulo usa aqui uma linguagem que era conhecida tanto dos judeus quanto aqui dos gentios, dos gregos que estavam ali na igreja. Quando ele fala sobre a tradição recebida, já que vocês receberam, esse era um termo acostumado dos judeus, a tradição recebida, a tradição religiosa recebida. Já que vocês têm essa tradição religiosa recebida, agora vocês vão viver e o andar traz uma associação com a maneira com que os mestres gnósticos traziam da maturidade. Então, ele associa aqui a diferente cultura da igreja e diz o seguinte, vocês precisam viver unidos em amor, mas agora mudando. Vocês precisam andar nele. Vocês precisam viver nele. E o viver é prático. O viver é prático. O viver é a segunda-feira. Hoje ainda você vai estar mais tranquilo, pensando em amanhã. Amanhã a rotina volta. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Já que vocês receberam o Senhor, vocês precisam andar nele. A fé não pode ser estática. Paulo fala para os irmãos de Colossos. Se a fé de vocês é estática, ela fica pausada no domingo. Ela fica pausada no momento religioso. A fé precisa ter um play e ela não tem pausa. Ela continua de forma constante. Ter Jesus, receber Jesus como Senhor, implica em movimento. Em movimento. Sabe por quê? Porque a vida está em constante movimento. Ou ascendente ou descendente. Você nunca está estático. E andar em Jesus, vocês receberam Jesus, continuem a viver nele. O que Paulo está dizendo aqui é, vocês precisam entender a autoridade sobre a vida de vocês agora. Vocês buscavam autoridades em grandes mestres. Vocês buscavam autoridade na religiosidade. Agora a autoridade da vida de vocês, a cabeça da vida de vocês precisa ser Jesus. Ele tomará as decisões por vocês. Ele será o guia, o caminho, o percurso que vocês devem andar.
Como vocês vão fazer isso? Ele fala assim, enraizados neles. O que a raiz faz? Ela traz estabilidade, certo? Uma árvore sem raiz, cai. Mas ela só traz estabilidade? Não, o que a raiz faz? Ela nutre. Ela traz o que a árvore precisa para viver de forma plena. Vocês estarão enraizados nele. É de lá que vocês precisam tirar toda a sabedoria e todo o conhecimento. É de Cristo. É lá que vocês vão fincar as raízes. A raiz em Cristo faz com que não haja instabilidade. Eu estou estável, porque quando eu estou nele, ele não solta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Da mão do Pai, ninguém a arrebata. Tem estabilidade. Raiz fincada em Cristo tem estabilidade. E ele diz, não aqui aumentando, porque enraizado já traz o sentido de estabilidade. Ele fala edificados nele. Vocês serão enraizados e edificados nele. Cristo é o único fundamento sólido. Se você já construiu, você sabe que o que é fundamental na casa é o fundamento, não é? O que é o alicerce, o que traz estabilidade é um bom fundamento. Aos irmãos que passam pelo processo de construção, parece que todo o dinheiro que você tinha para a obra toda vai aonde? Um alicerce. Você fala, não estou vendo nada, não vejo nada. O alicerce é o que traz estabilidade, é o que coloca no lugar que deveria estar. O alicerce deve estar em Cristo. Ele é o fundamento. Amém? Aí você vai falar assim, o que isso muda na manhã, pastor? Eu já sabia disso tudo. Eu já sabia que eu tenho que estar fundamentado no Senhor. A minha fé está firmado. Tá. E aí, como é que a gente vai viver a partir de amanhã isso aí? O que a gente leva pra gente disso aí? A primeira coisa que eu quero que a gente pense para a nossa semana é o seguinte: esforce-se por você e por outros. Paulo fala assim que ele lutava por aquelas pessoas que ele nem conhecia. Você já parou para pensar nisso? Paulo era um ser humano como eu e você. Ele pede que nós sejamos seguidores dele, como ele é de Cristo. Paulo gastou a vida dele como missionário por pessoas que ele nem conhecia. Ele lutava, e o termo ali é um termo de exaustão. Ele lutava por pessoas que ele não conhecia, para que eles fossem consolados, para que eles fossem conectados em amor, para que eles tivessem o conhecimento e a vida embasada em Cristo. E a gente luta por tanta coisa que não devia lutar. A gente gasta energia, a gente gasta emoção, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo em coisa que a gente podia abrir mão. E sabe o que Paulo ensina a gente? Não o ensino maior do texto, a gente vai chegar na ênfase maior, mas tem ensino nisso aqui. Pelo que a gente deve lutar? Pelo que a gente deve lutar? Quando você luta pela coisa errada, você não tem renovação de força. Quando você luta pela coisa certa, o Senhor renova as suas forças. A cada manhã você tem vigor. Isso é promessa do Senhor. Lute pela coisa certa. Lute para que pessoas sejam consoladas. E o consolo não é um ombro no momento de lágrima. O consolo é edificar desanimados. É para isso que a igreja está aqui. Queridos, eu falo aqui em nome dos demais líderes, pensando em pastores e pensando na igreja. O nosso esforço com cada atividade que acontece na semana, com cada aula preparada por instituto, com cada ministério, seja de casais, de jovens, de adolescentes, as reuniões, não são para que haja um ativismo religioso, para que você tenha que colocar na agenda. Não é para isso. Sabe por quê? Por exemplo, ontem teve encontro de casais. Talvez tem muita coisa mais legal para ser feita do que parar no encontro de casais. Mas sabe por que a gente marca? Para que os casais sejam consolados, edificados e firmados. Sabe por que tem aula? É para que você seja consolado e encorajado na direção certa. Não é para encher uma agenda. Não é para ter... É para a nossa luta. E eu digo como pastor, a minha luta, a luta dos demais, é para que você seja edificado no Senhor. Para que você seja encorajado no Senhor, para que o seu olhar não vá para outra direção, para que você não fique desestimulado e desanimado. Não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Lute conosco para encorajar outros.
A gente tem que tirar aquele cabrestinho da vida, sabe? A vida é feita no quê? Eu preciso amanhã acordar, trabalhar, cuidar da casa. Aí depois eu vou tentar dormir. Porque eu não consigo, porque eu estou preocupado, eu não consigo. Aí você dorme, aí você levanta na terça, com uma olheira um pouco maior. Aí vem quarta, quinta, sexta. E a vida começa a ficar um desespero, porque você está lutando porque você não devia lutar. Querido, meu desafio para você. Eu até mudei a aplicação. A irmã que preparou o slide estava com outra, essa frase de baixo. Ela lute por outros. Mas vamos resumir isso aqui. Você vai lutar por uma pessoa. Hoje você vai pensar assim, eu estou desanimado, mas eu vou guardar de lado o meu desânimo e eu vou começar a orar e a lutar por alguém que eu estou percebendo que eu posso ajudar. Eu posso lutar para que essa pessoa seja encorajada no Senhor. Eu quero caminhar com ela. E agora, como é que isso é prático? Não é só dizer, eu vou orar por você, isso é bom. Mas você vai atrás dela. Como é que você pode ir atrás dela? Mandar um WhatsApp? Ligar para ela? Fazer um bolo? Se você sabe fazer, se não faz, não faz não. Fazer um bolo, levar na casa dela. E dizer assim, irmão, irmã, eu estou orando por você. Eu estou percebendo que a gente pode ser... E talvez a pessoa nem está tão desanimada, mas assim, eu quero te animar no Senhor. Eu quero te encorajar no Senhor. Eu quero crescer com você no Senhor. Mas não é só fazer, é lutar. Eu estou desanimado. Irmãos, Paulo estava preso quando escreveu isso. Paulo estava preso quando escreveu isso. E ele lutava por aquelas pessoas. Agora, a gente pode fazer mais ou não pode? Aí você vai pensar no seu coração. Por quem que você pode fazer? A igreja não é um fazendo por um monte. É um por todos e todos por um. Nós devemos lutar uns pelos outros. Lutar. Aí você vai orar essa semana dizendo, Senhor, em quem que eu vou investir em encorajamento? Em quem que eu vou investir em encorajamento? Quando você ora assim, sabe o que Deus faz? Não é mágica, é Deus, Ele faz. Ele faz. De repente você vai pegar o ônibus, vai encontrar alguém da igreja no ônibus aquele dia. A pessoa vai sentar do seu lado e vai abrir alguma coisa e falar, olha só, e não é que dá certo mesmo? Ou você vai estar passando pela igreja, a pessoa vai olhar para você e no olhar você vai perceber que era para você estar perto dela. Não é nada místico não, tá? Você vai começar a ficar assim no rosto das pessoas agora, né? Deixa eu ver quem que eu... Não! Ora, que Deus vai te mostrar com clareza por quem que você pode lutar. Você fala, pastor, eu não tenho força para lutar pelos outros. Então você vai lutar por você. E você vai lutar por outros juntos. Porque o nosso consolo não é um lenço que tira lágrima pelas coisas daqui. O nosso consolo é do Deus que é a fonte de todo poder e de toda energia. Ou você crê e canta de verdade, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, ou não adianta ser cristão. Luta na direção certa. Um outro conselho que eu quero deixar com os irmãos é, seja consolado na direção certa. Linkando com o primeiro, corações desanimados espalham pessimismo. Corações firmes geram esperança. Cuidado nesse processo. Talvez você parou no primeiro ponto e falou, não quero nem ouvir os restos que eu estou sem força. Cuidado. O consolo ali não é sobre tristeza, é sobre desencorajamento. Se você fica desencorajado, você gera pessimismo por onde você passa. Você gera desânimo por onde você passa. E o conforto não vem da resolução das expectativas que você tem sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre a igreja, sobre o outro. O consolo, a edificação real, vem com uma vida alicerçada em Cristo, e a gente vai chegar no final já nisso. Você vai olhar e vai falar, Senhor, eu quero ser edificado, eu quero ser consolado no Senhor. Eu não quero espalhar aquilo que tem dominado o meu coração. Eu quero ser bênção para os outros. Eu quero ser bênção para a igreja. Eu quero falar sobre um Deus que traz esse conforto e sobre Deus que traz esse consolo. Eu quero ser tomado disso. Terceira coisa, ame de verdade. Um cristão sem amor não mostra convicção em Cristo. Vinculados em amor. O vínculo real acontece no amor cristão. E vamos falar as virtudes do amor, pensando em Paulo de novo, mais para a igreja de Corinto? O amor é... Quantas vezes você deixou de amar porque você não foi paciente? Ai, pastor, chegou no meu limite. A paciência, o amor não tem limite. O amor jamais acaba. Ai, pastor, com essa irmã não dá. Com essa irmã não dá. Tem alguém que te tolera também. É assim. O amor é
paciente. Se o amor jamais acaba, a paciência... Paciente, quem mais o amor é? Benigno. A busca pela bondade. Aí você vai abrir lá em 1 Coríntios, senão a gente vai ficar aqui até amanhã olhando as virtudes do amor. Mas eu sei de uma coisa, o amor vem do alto, o amor vem da cruz. Se você buscar o amor que vem do seu coração, você não vai conseguir. Sua oração vai ser, Senhor, eu quero ser vinculado em amor com um processo de maturidade, de igreja. A igreja madura em Cristo, a igreja que conhece o amor de Deus e vive no entendimento e no conhecimento, ela tem o vínculo do amor. Ela tem o vínculo do amor. E o amor, você vai entender o auge do amor quando você amar o mais difícil. Pensa aí na pessoa mais difícil. Espero que ninguém esteja pensando em mim. Pensou aí na pessoa mais difícil? É lá que você vai chegar com amor. O amor que transforma e o amor que faz. E por último, eu diria que nesse processo a ênfase do que o texto traz é seja convicto e enraizado em Cristo. Quem está firmado nele não cai nas falácias desse tempo. Quem sempre vem disfarçado do jeito que a gente gostaria de ouvir. Quando você está enraizado em Cristo, você não é levado por vãs. Quando a gente está mais ou menos, tudo que os outros falam parece que faz sentido para a gente, né? E a gente começa a ficar mais avesso a algumas questões. Falando espiritualmente, para que igreja? Hoje o problema não é o gnosticismo, não são os falsos mestres gnósticos que tomam conta da igreja, não é o misticismo de culto a anjos que toma conta aqui. Você não veio nenhum domingo aqui, tinha o anjo Gabriel aqui, todo mundo adorando. Ah, o Gabriel, nós... Não é isso. O máximo é um Gabriel no sax, né? Que não está sendo adorado também. Não acontece isso aqui. Não acontece. Mas tem outro tipo de heresia que pode tomar conta do seu coração. Outro tipo de pensamento. A gente começa a levar a vida para um conforto que o hedonismo traz para a sociedade moderna, que não é para a gente. Conforto é bom, mas não é a base da vida. Eu encaixo Deus na minha rotina. E pessoas enraizadas e firmadas em Cristo encaixam a sua rotina em Deus. Não Deus na sua rotina. É o contrário. Enraizado em Cristo é alimentado dele. Como é que eu sou alimentado de Deus? A gente vai cair sempre no óbvio. Se você não abre a sua Bíblia e se você não ora, você não está enraizado em Cristo. Se você só abre a sua Bíblia de domingo e só ora na hora do culto, você já está com as suas folhinhas tão marronzinha. Você não está morto, porque quem te deu vida foi Deus. Efésios fala, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Mas você está com uma vida xoxa, assim, com essa cara. Mais ou menos. Sabe como é que você fica tomado da plenitude de Deus? Esse é o homem de Deus, esse é o bem-aventurado do Salmo 1. E como é árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as folhagens... Se você está com a flor murcha, está com as plantinhas, as folhinhas meio murchinhas aí, é porque você não está enraizado em Cristo. Crente enraizado em Cristo passa pelo vale, mas convicto que Deus está com ele nas dificuldades. Firmado em Cristo, é lá que nós devemos estar. E é o conselho maior para hoje. Não deixe que pensamentos falaciosos que agradam o ouvido te levem para outra direção. Cristão, você precisa de igreja. O que a gente mais ouve hoje em dia é que igreja não é o prédio. Isso é verdade? É. Isso é verdade. Mas agora, igreja são pessoas. A igreja está junto aqui. Você precisa de igreja. E sabe o que é precisar de igreja? É conviver com igreja. É buscar um pequeno grupo para você conviver. Um GAP. É ter irmãos em Cristo que você pode se abrir. Se você está vivendo sozinho, você não está vivendo na coletividade cristã. Isso é heresia desse século. Deus se importa com você. Tranca a porta do seu quarto e é isso que Deus está olhando, porque lá na igreja está cheio de gente falsa. É verdade? É. E quando você chega, você se torna mais um. Um monte de gente falsa buscando não ser mais falso. Um monte de pecador buscando transformação. Irmãos, falando como quem convive com muitos, e como eu sou edificado pelos irmãos. Como conviver como cristão é bom. A gente é edificado juntos, mas onde a gente devia estar. Cuidado com os pensamentos e as ideias falaciosas dos dias de hoje.
Cuidado com a busca desenfreada pelo ter. É outra heresia. As heresias serão explanadas nas próximas semanas com explicações mais voltadas para o dia de hoje. Mas citando algumas coisas. Cuidado com a ideia do hoje em dia do cristianismo, do Deus da lâmpada mágica. É o que a gente vê muito falado hoje em dia. Venha para Deus, porque Deus cuida de todo o resto. E o cuidar de todo o resto é, Deus vai te dar dinheiro, saúde e prosperidade. Deus vai te dar sucesso. Afinal, você é cabeça e não cauda. Né? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Cristo é tudo que nós precisamos. Então, quando você está num dia triste, sabe quem você tem? Cristo. Quando você for traído, sabe quem que você tem? Cristo. Quando você estiver na pindaíba financeira, sabe quem você tem? Cristo. Quando você estiver em conflito no seu lar, sabe quem você tem? Cristo. Mas, quando estiver tudo bem, sabe quem você tem como mais importante? Cristo. Quando o relacionamento familiar estiver perfeito, sabe quem você tem? Cristo. É Cristo. É Cristo. Isso é prático. Tem um relacionamento firmado, enraizado, edificado em Cristo e a gente não precisa de mais nada. Amém? Vamos cantar bem forte. Não é a música, a gente vai cantar outra que o Zé escolheu. A minha fé e o meu amor. Como é que vai ser essa semana? A minha fé... estão firmados no Senhor. Amém? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque Cristo é tudo que nós precisamos e nos ensine a crescer no Senhor, meu Pai. Não queremos ficar estagnados, mas queremos mostrar maturidade na maneira com que vivemos, no amor, no consolo, na convicção de que o Senhor é tudo que nós precisamos. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos.